Olá pessoal, tudo bem? Bom, então sejam bem-vindos aí à nossa 11ª aula, né? Onde agora a gente vai trabalhar com o conceito de integração de funções complexas. Bom, até a aula passada a gente vinha trabalhando com integração de funções não negativas, tá certo? Então a gente soube, né, definir integral de funções não negativas, né, funções mensuráveis não negativas. E a gente viu alguns teoremas aí, daquele estilo de teoremas, né, que eu falei para vocês que a gente iria ver alguns outros, que eram aqueles teoremas que nos permitiam comutar o sinal de integral com o de limite, tá certo? Então a gente viu, por exemplo, o teorema da convergência monótona, né, que permitiu que a gente provasse que a integral de um certo limite de funções mensuráveis, né, quando essa sequência de funções mensuráveis não negativas convergia crescentemente para uma outra, a gente viu que a integral do limite era o limite da integral, tá certo? E depois também a gente viu aquele resultado que é o lema de Fatou, né, que é um resultado também nesse sentido, que não pede basicamente nada da sequência, né, a não ser que seja uma sequência de funções mensuráveis e não negativas, que falava que a integral do lim∞ é menor ou igual do que o lim∞ da integral, né? Então, a gente tem bem definido até o momento o conceito de integração para funções não negativas. A gente sabe digamos assim, que a integral de funções não negativas, ela satisfaz boas propriedades, né, no sentido de que, por exemplo, a integral da soma é a soma das integrais, as integrais elas respeitam, né, uma certa ordem entre as funções, ou seja, se f é menor ou igual do que g, então a integral de f é menor ou igual do que a integral de g, esse tipo de coisa, tá certo? Só que, por enquanto, a gente ainda não sabe integrar funções que, por exemplo, possam mudar de sinal, beleza? E menos ainda, a gente sabe integrar funções complexas. Então a gente vai aprender essas duas coisas nesse momento, inclusive, tá? Então agora a gente vai começar a trabalhar com a integração de funções complexas e a gente vai começar definindo o que veio a ser a integral de uma função mensurável de x chegando na reta, ok? Então aqui a gente vai considerar x, né, xm⁻, um espaço de medida, e o que a gente vai fazer a princípio é estender o conceito de integração para funções não negativas. Agora a gente vai estender para funções que sejam mensuráveis e quaisquer. Tudo bem, pessoal? Bom, então como é que fica essa definição, né? Então assim, imagina que você tem uma função mensurável. Tudo bem, não estou pedindo que essa função seja não negativa, ela pode muito bem mudar de sinal. Bom, então vamos denotar por f+ e por f- as suas partes positivas e negativas respectivamente. Então vamos lembrar que o f+ é o máximo entre f de x, f mais de x é o máximo entre f de x e 0, e f menos de x ele é o máximo entre menos f de x e 0, ok? E isso acontecia de tal forma que você podia escrever a função f como sendo f+ menos f-, ok? E o módulo de f também pode ser escrito através da parte positiva e a parte negativa, e nada mais era do que f+ mais f-, ok? Muito bem. Então, se a gente denotar por f+ e por f- as partes positiva e negativa de f respectivamente, se uma entre essas duas integrais forem infinitas, e você perceba que essas integrais sim estão bem definidas, porque tanto f+ quanto f- são funções não negativas, mensuráveis, e portanto a gente pode calcular a integral delas. Na pior das hipóteses, pode acontecer dessas duas integrais, ou mesmo de alguma delas, dar infinito. Mas que a gente pode calcular essas integrais, a gente pode, ok? Então veja, se uma dentre essas duas for uma integral finita, então a gente define a integral da f, tá certo? Como sendo justamente a diferença entre as integrais de f+ e de f-, ok? Então quando a gente estiver falando de uma função f mensurável que pode mudar de sinal, se uma dentre se a integral de uma dentre as funções f+ e f- for finita, então a gente pode definir a integral de f, e essa integral é definida como sendo a integral de f+ menos a integral de f-. E haja vista que a gente tem essa expressão aqui sendo verdadeira, a gente percebe que isso é absolutamente natural, né? Quer dizer, a integral da f vai ser definida como sendo a integral de f+ menos a integral de f-, ok? Bom, quando ambas as integrais elas são finitas, então a gente diz simplesmente que a função f é uma função integrável. Tudo bem, pessoal? Quando a integral de f+ e a integral de f- são ambas finitas, a gente fala que a função f é uma função integrável. Ok? Bom, o que acontece? Haja vista que a gente pode escrever o módulo de f como sendo f+ mais f-, pela definição de f+ e de f-,
Então perceba que é fácil a gente ver que f é uma função integrável se e somente se a integral do módulo de f é finito. Por quê? Veja, pela definição que a gente deu, se f é uma função integrável, então é porque a integral de f mais e a integral de f menos são finitas. Ora, mas então se essas duas integrais são finitas, quando você calcula a integral, né, do módulo de f, isso daqui vai ser igual à integral de f mais, por linearidade, né, mais a integral de f menos. Então, se ambas essas integrais são finitas, então a soma delas também é finita, e portanto isso daqui é satisfeito, ok? Se por outro lado isso daqui é satisfeito, então é óbvio que a função f também vai ser integrável, porque a função módulo de f ela é maior ou igual do que tanto f mais quanto f menos. Então, se por um acaso a integral dessa função, todas as funções em questão são funções não negativas, tá? Então, se a integral dessa função for finita, a dessa daqui também vai ser, e a dessa daqui também vai ser. Então, realmente a recíproca é verdadeira, né? Ou seja, se você quiser saber se uma função é integrável, basta você saber se a integral do módulo dela é finita. Ok, pessoal? Foi simplesmente uma observação isso daí. Tá legal. Então, vamos ver agora aqui uma proposição que fala o seguinte, olha, essa proposição a gente não vai nem ver a demonstração dela, porque realmente é uma coisa bastante simples, né? Então, essa proposição diz que o conjunto das funções de x em r que são integráveis, esse conjunto ele forma um espaço vetorial real. Ou seja, você pode somar funções integráveis, você pode multiplicar essas funções integráveis por escalares reais e você continua tendo funções integráveis. Ok, pessoal? E além disso, o funcional que pega uma função, o funcional que está definido no conjunto das funções integráveis, né? Pega uma função e leva na integral dela, é um funcional linear contínuo, tá certo? É um funcional que é linear, obviamente, e ele também é contínuo, tá certo, pessoal? Então essa demonstração eu vou deixar para vocês pensarem aí, tá? Embora não seja nada complicado. Bom, mas aqui o nosso objetivo, de fato, é a gente estudar a integração de funções complexas, né? E por enquanto a gente está definindo, por enquanto, somente a integração de funções de x em r. Nós queremos chegar em c. Então agora a gente vai imaginar que f é uma função complexa, mensurável, tá certo? Vamos lembrar que a gente já viu lá atrás, né, que se f é uma função complexa mensurável, isso acontece se e somente se as partes real e imaginária de f são funções reais que são também mensuráveis, ok? Na verdade é um se e somente se. Então o que acontece? A gente diz que f é uma função integrável, uma função complexa ela é integrável, se a integral do módulo da f é uma função integrável, se a integral do módulo da f é finito, ou seja, no final das contas a gente define uma função complexa como sendo uma função mensurável, se e somente se o módulo dela, a gente define uma função complexa mensurável como sendo integrável, se e somente se o módulo dela é uma função integrável, tá certo? Então, se você calcular a integral do módulo da f, perceba que o módulo de f é uma função real, tá certo? Então a gente sabe calcular essa integral aqui. Se essa integral for finita, a gente diz que f é uma função integrável, ok? Se por um acaso você tiver um elemento da sigma álgebra que é tal que a integral do módulo da f em cima desse conjunto é finita, então a gente diz que a função f ela é uma função integrável no conjunto E. Tá certo, pessoal? E aí o que acontece? Olha, perceba que módulo de f, perceba que é assim, né? É fácil a gente ver que f se escreve como sendo parte real de f mais i vezes parte imaginária de f. Ok? Portanto, é fácil a gente ver que módulo de f é menor ou igual do que o módulo da parte real de f mais a parte imaginária de f, tá certo? Basta você calcular o módulo disso aqui, né? Vai ficar o módulo disso, que é menor ou igual do que o módulo da primeira parcela, que é módulo da parte real, mais módulo de i, que é 1, vezes o módulo da parte imaginária, que é o que está aqui, tá certo? Então é fácil a gente ver essa desigualdade aqui, tá? Então, como o módulo de f é menor ou igual do que módulo da parte real mais o módulo da parte imaginária, e, por outro lado, o módulo da parte real de f é menor ou igual do que módulo de f, e também módulo da parte imaginária de f também é menor ou igual do que módulo de f, portanto, vale essa desigualdade aqui, tá certo? Então, como nós temos essas duas desigualdades aqui, então é fácil ver que, no final das contas, f é uma função complexa integrável, se e somente se
a parte real e a parte imaginária são funções reais integráveis. Tudo bem, pessoal? E aí, nesse caso, ou seja, quando a parte real de f e a parte imaginária de f são funções integráveis, então a gente define a integral de f como sendo a integral da parte real mais i vezes a integral da parte imaginária. Não tem outra coisa para a gente fazer, né? Porque no final das contas, como a f se escreve como sendo parte real de f mais i vezes parte imaginária de f, por linearidade, isso daqui era justamente o que a gente esperava que fosse verdadeiro e de fato é. Tudo bem, pessoal? Então a definição da integral de uma função complexa se dá em termos das integrais das partes reais e imaginárias dessa função. Ok, pessoal? Então, por enquanto está tudo bem definido. Então a gente já sabe calcular integrais de funções, tanto reais quanto complexas. Essa função pode mudar de sinal no caso dela ser real, tudo sem problema nenhum. Tá legal, pessoal? Bom, vamos estabelecer aqui uma notação que a gente vai usar muito e, na verdade, quando a gente estuda análise funcional, essa notação é extremamente utilizada, tá, pessoal? Então, olha só. Vamos denotar por L1 de x mi o espaço das funções complexas que são mensuráveis e que, de fato, elas são integráveis, tá certo? Então, L1 é o quê? É o espaço das funções de x em c que são mensuráveis segundo a sigma álgebra, que é o domínio de mi, e que são integráveis com respeito à medida mi. Tudo bem, pessoal? E é isso daqui que fala pra gente essa expressão aqui. Então, esse espaço aqui ele é um espaço de funções extremamente importante. A gente poderia também definir os espaços LP de xmi, que é o espaço das funções mensuráveis, cuja integral do módulo de f elevado a p é finito, tá certo? Mas a gente não vai fazer isso porque nessa parte do curso a gente está estudando apenas teoria da medida e integração e não um curso de análise funcional. Tudo bem? Esses espaços LP, eles são essenciais quando você estuda análise matemática, né? Mas vai chegar a hora da gente estudar esses espaços aí um pouco mais de perto, né? Então, pessoal, esse espaço L1, perceba que ele é um espaço vetorial sobre C, tá certo? A gente pode somar funções aqui dentro, que eles caem aqui dentro, e a gente pode multiplicar essas funções por escalares complexos, que ela ainda vai ser uma função integrável. Tudo bem, pessoal? E aí, quando não houver perigo de confusão, a gente pode escrever o L1 de xmi omitindo eventualmente a medida, ou mesmo omitindo eventualmente o espaço, ou mesmo omitindo ambos, tá certo? Então, quer dizer, quando você escreve L1 de x, é porque subentende-se com respeito a qual medida você está calculando, você está considerando o x como sendo um espaço de medida. Quando você escreve L1 de mi, é porque subentende-se com respeito a qual espaço aonde o mi é uma medida. E quando você escreve L1, você já sabe, subentende-se quem que é tanto o espaço quanto a medida em questão. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos ver aqui uma proposição, né, que é bastante importante, que ela fala o seguinte, ela é uma proposição aí que vocês já viram, que é verdadeira, por exemplo, para integrais de rima, né, e ela ajuda muito a gente a fazer determinadas estimativas. Tá? Então imagina que você tem L1, imagina que você tem f, uma função em L1, ou seja, uma função que ela é mensurável do ponto de vista de uma medida mi, e ela também é integrável do ponto de vista dessa medida. Então, o módulo da integral de f com respeito a mi é menor ou igual do que a integral do módulo de f com respeito a mi. Beleza, pessoal? Ou seja, o módulo da integral é menor ou igual do que a integral do módulo. Tá? Isso daqui já é um resultado muito conhecido e extremamente útil quando a gente vai fazer certas estimativas. Ok? Bom, vamos ver então a demonstração desse resultado. Então é assim, a gente vai pegar f, uma função em L1, vamos lembrar que o espaço das funções em L1 é o espaço das funções complexas, né, de x em c, portanto. Mas aqui num primeiro momento, primeiramente a gente vai provar que essa desigualdade é verdadeira no caso particular de f ser uma função real, ok? E depois a gente prova no caso genérico da função f ela ser uma função complexa. Então vamos imaginar aqui primeiramente que a função f é uma função real. E vamos calcular o módulo da integral da f e tentar mostrar que ele é menor ou igual do que a integral do módulo da f, ok? Então vamos lá. Módulo da integral de f com respeito a mi. O que é isso? Ora, se f é uma função real, então a integral de f de mi é o quê? Por definição, vai ser a integral de f mais menos a integral de f menos, ok? Então vai ser o módulo dessa diferença aqui. Ora, mas isso, pela desigualdade triangular, é menor ou igual do que a integral, do que o módulo da integral de f+, que está escrito aqui,
mais o módulo da integral de f- que está escrito aqui. Você pode se perguntar, poxa, professor, por que você não colocou aqui o módulo, né? Por que aqui não tem módulo e aqui também? Ora, porque tanto f mais quanto f- são funções não negativas, então é óbvio que o módulo, que a integral delas também vai ser um número real não negativo. Então não precisa nem colocar o módulo. Se quiser pôr também pode, mas não precisa. Ok? Então eu não vou colocar porque isso vai ser interessante para a gente. E aí, pessoal, você tem uma soma de integrais de duas funções com respeito à mesma medida, você pode colocar isso dentro da mesma integral. Só que é a mesma coisa que a integral de f mais f- com respeito a μ. Ocorre que f mais f-, pela definição da parte positiva e negativa de uma função, é justamente igual ao módulo de f, ok? Então, portanto, a gente foi capaz de mostrar que o módulo da integral de f é menor ou igual do que a integral do módulo de f, pelo menos quando se trata de uma função real, ok? Aí você pode se perguntar, tudo bem, mas aqui a gente quer provar para quando você tem uma função complexa. Pois bem, então vamos provar que também é verdadeiro quando você tem uma função complexa, tá certo? Então o que acontece? Imagina agora que você tem f, uma função em L1, tá certo? Uma função diferente de zero. Porque vocês percebam, pessoal, que quando a função f é a função identicamente nula, é óbvio que vai valer a igualdade aqui, né? Porque a f vai ser zero, módulo de f também, do lado esquerdo você vai ter zero, do lado direito você vai ter zero. Então a gente pode supor aqui, sem perda de generalidade, que f é uma função que não é a função identicamente nula. Tudo bem, pessoal? Então percebam uma coisa, olha, quando você tem que z é um número complexo, perceba que z vezes o módulo do sinal de z, na verdade não é o módulo, desculpa, z vezes o conjugado do sinal de z é um número real. E além disso, esse produto dá justamente o módulo de z. Por quê? Vamos lembrar da definição do que vem a ser o sinal de um número complexo z. Ora, o sinal desse número complexo foi definido como sendo zero se o z é zero e como sendo z dividido por módulo de z quando o z ele é um número diferente de zero, um número complexo diferente de zero. Então, se você pega z um número complexo, perceba que se z for zero, é óbvio que essa igualdade é verdadeira, porque do lado esquerdo você vai ter zero, do lado direito também. Se por outro lado o z for diferente, então aqui eu simplesmente escrevi isso, né? É óbvio, faltou acento. E aí se você tem que o z é um número diferente de zero, então z vezes o conjugado complexo do sinal dele vai ser o quê? Ora, vai ficar z vezes o conjugado de z dividido por módulo de z. Só que o conjugado de z dividido pelo módulo de z é o quê? É o conjugado de z, esse número complexo, dividido por módulo de z. Ok? Então aqui vai ficar no numerador z, z vezes o conjugado dele. Vamos lembrar que por propriedades de números complexos, todo número complexo vezes o seu complexo conjugado sempre dá o módulo dele ao quadrado. Então aqui vai ficar módulo de z ao quadrado dividido por módulo de z, o que resulta justamente no que está escrito aqui, que é módulo de z. Ok, pessoal? Então, realmente, isso daqui está correto, tá? Essa identidade aqui, ela está correta. Beleza? Dessa forma, pessoal, perceba uma coisa. Se a gente chamar de alfa o sinal desse número complexo aqui, observa só, se f é uma função em L1, a integral dela vai ser um número complexo. Não sei quem que é, mas é um número complexo. Muito bem, pessoal, então vamos chamar aqui de alfa o sinal, né, da integral de f de μ, e agora vamos tentar provar o nosso teorema. Então veja bem, se você chamar de z esse número complexo aqui, olha, a integral de f de μ, então vocês percebam que o módulo desse número complexo ele vai ser igual ao próprio número vezes o conjugado do sinal dele. Então o módulo desse número vai ser igual ao próprio número vezes o conjugado do sinal dele. Lembrando que eu estou chamando de alfa justamente o sinal desse número complexo, que é a integral de f de μ. Ok? Então, pessoal, embora a gente não tenha provado isso, mas pode-se provar que a integral, né, de uma função complexa, quando você tem uma constante complexa para fora dela, você pode colocar ela para dentro sem problema nenhum, tá certo? Isso daí decorre simplesmente do fato de que isso é verdadeiro para quando você tem integrais de funções reais, tudo bem? Então esse número complexo aqui eu posso colocar para dentro da integral, portanto isso aqui vai ficar integral de alfa barra, né, alfa conjugado vezes f com respeito a μ, só que vamos lembrar
que isso daqui, essa integral aqui, esse número complexo, né? Complexo, entre aspas, ele na verdade é um número real, porque eu sei que o módulo disso daqui é um número real. Então, se esse número complexo é igual a isso, então é porque esse número complexo aqui, na verdade, é um número real. Ok ou não? Esse camarada aqui é um número real. Ora, então se você tem um número real, quando você enxerga ele dentro do conjunto dos números complexos, então ele é igual à parte real dele. Concorda? E é por isso que esse número é igual à parte real dele mesmo. Tá certo? Só que quando você usa pela definição, né, você calcula a parte real dessa integral aqui, isso daqui é a mesma coisa que a integral da parte real do número que está dentro, da função complexa que está dentro. Ok, pessoal? E é por isso que vale essa igualdade aqui. E aí então você tem a integral da parte real dessa função complexa aqui, alfa barra, né, alfa conjugado vezes f. Ora, mas a parte real de uma função, a parte real de um número complexo é sempre menor ou igual do que o módulo dele, né? Então a integral da parte real dessa função é menor ou igual do que a integral do módulo dessa função, beleza? Eu estou pura e simplesmente usando o fato de que a parte real de um número complexo é sempre menor ou igual do que o módulo desse número complexo. É só isso que eu usei daqui para cá, por isso que vale essa desigualdade aqui. Ok, pessoal? Perceba que ambos os lados aqui nós temos funções reais, ok? Então, aqui o que a gente provou por enquanto é que o módulo da integral de f com respeito a μ é menor ou igual do que a integral do módulo do conjugado de alfa vezes f de μ. Ora, mas o módulo desse produto de números complexos aqui, isso daqui vai ficar módulo de alfa barra vezes módulo de f. E o módulo de alfa barra, haja vista que alfa ele é o sinal desse número complexo aqui, então o módulo dele é menor ou igual do que 1. Tá certo? É só olhar na definição do sinal, né, de alguma coisa. Então eu posso trocar esse cara aqui por 1 e ganhar essa desigualdade aqui. Portanto, essa integral é menor ou igual do que a integral do módulo de f, e era justamente o que a gente queria provar. Ok? A gente queria provar que módulo da integral de f é menor ou igual do que a integral do módulo de f. Tudo bem, pessoal? Então isso daí prova essa propriedade que é bastante importante, né? E que agora, de agora em diante, se a gente precisar, a gente pode utilizar. Tá certo, pessoal? Bom, vamos ver então agora uma proposição, né? Essa proposição 3.23, né? Então essa proposição, ela fala o seguinte, olha, se você tem f, uma função em L1, então o conjunto dos x, onde essa função é diferente de zero, ele é um conjunto que é sigma finito. Okay? Se você tem uma função em L1, o conjunto dos pontos onde a f é diferente de zero, ele é um conjunto sigma finito. Ou seja, você pode escrever esse conjunto como sendo uma união enumerável de conjuntos de medida finita. Beleza? Depois, uma outra propriedade, que é a propriedade B, é que se você tem fg funções em L1, então a integral de f vai ser igual à integral de g em cima de um conjunto E para todo elemento da sigma álgebra, se e somente se a integral do módulo de f menos g é igual a zero, e isso também acontece se e somente se f é igual a g mi quase sempre. Tudo bem, pessoal? Olha, essa proposição ela é extremamente importante, principalmente o item B, e vocês vão ver isso por conta do comentário que vai se seguir a ela. Tudo bem? Então, o que está falando o item B? Vamos prestar atenção aqui. É o seguinte, olha, nós temos duas equivalências. Na verdade, três equivalências, né? Eu estou falando que a integral de duas funções vai coincidir em todos os elementos de uma sigma álgebra, não é apenas em um E, hein? É para todo E. Isso daqui acontece se e somente se a integral do módulo da diferença delas é zero, o que por sua vez acontece se e somente se a função f é igual à função g mi quase sempre. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos provar que vale o item B, tá certo? Vamos provar aqui que vale o item B. Bom, como é que a gente vai provar ele? Então é o seguinte, tem uma parte aqui da equivalência que a gente já tem, tá? Olha, pela proposição 3.16, a gente já sabe que a integral do módulo de f menos g com respeito a μ é igual a zero, se e somente se f é igual a g mi quase sempre. Tudo bem? Na verdade, esse que era o enunciado dessa proposição 3.16. Na verdade, a proposição 3.16 falava assim, a integral de uma função não negativa é zero, se e somente se essa função é igual a zero mi quase sempre. Ok? Se você considerar como essa função não negativa a função módulo de f menos g, você tem justamente o que está expresso aqui. Tudo bem, pessoal?
Então é fácil a gente ver que realmente isso é equivalente a isso, ok? Muito bem, então agora o que a gente precisa provar? A gente precisa provar que essa proposição ela também é equivalente a qualquer uma das outras, até porque essas duas aqui são equivalentes. Beleza? Então primeiramente o que a gente vai supor? A gente vai supor que nós temos duas funções f e g em L1, de tal forma que a integral de módulo de f menos g é igual a zero. Ok? Então a gente vai supor isso daqui e a gente vai tentar provar que para todo e elemento de m, a integral de f é igual à integral de g quando calculadas em cima do conjunto e. Beleza? Então a gente vai pegar e, um elemento de m qualquer, um elemento da sigma-álgebra qualquer, e aí a gente vai começar estimando o módulo da diferença entre as integrais de f em e e de g em e. E torcer para isso daqui dar zero, tá? Então quando a gente faz essa diferença aqui, o que acontece? Isso daqui, pessoal, por definição, a integral de f com respeito a e de mi, por definição, isso daqui nada mais é do que a integral de f vezes a função característica de e com respeito a mi. A integral de g com respeito a e de mi nada mais é do que a integral de f vezes a função característica de e com respeito a mi, isso também por definição. Então quando a gente faz essa diferença aqui, a gente pode colocar essa função característica de e em evidência, aqui na verdade é g, tá? Desculpa. Você pode colocar a função característica de e em evidência e aí a gente vai chegar na integral de f menos g vezes a função característica de e, ok? Módulo disso. Só que a gente já provou que o módulo de uma integral é menor ou igual do que a integral do módulo. Então vai ficar que o módulo dessa integral é menor ou igual do que a integral do módulo de f menos g vezes a função característica de e. Só que o módulo desse produto é igual ao produto dos módulos. E o módulo dessa função aqui é menor ou igual do que 1. Porque, na verdade, a função característica de e, quando aplicada em qualquer x pertencente ao domínio, ele vai sempre ser um número menor ou igual do que 1. Então é por isso que eu posso trocar isso daqui por algo que vai ser maior ou igual do que ele, que por sua vez é a integral do módulo de f menos g. Tá certo? Só que eu estou supondo que a integral do módulo dessa função é igual a zero. Então, com isso, a gente provou o quê? Que realmente o módulo da integral de f em e menos a integral de g em e, tudo isso em módulo, é menor ou igual do que zero e, portanto, igual a zero. Tá certo? O que implica, por sua vez, que realmente a integral de f em e é igual à integral de g em e para todo e pertencente a m. Tudo bem, pessoal? Então, na verdade, aqui ficou uma parte. A gente não provou exatamente a propriedade B, a gente provou uma parte dela, né? A gente só provou que quando você tem que a integral do módulo da diferença é igual a zero, então isso significa que para todo e pertencente a m, isso daqui é verdadeiro, tá certo? A outra desigualdade eu vou deixar para vocês pensarem aí, tudo bem? Então, por isso eu encerro aqui a demonstração, embora a gente ainda precise mostrar a outra implicação, na verdade, né? Ou seja, que se para todo e pertencente a m a integral de f em e for igual à integral de g em e, então isso implica que a integral do módulo de f menos g é igual a zero, tá? Vou deixar para vocês provarem isso. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, o que acontece, né? A proposição anterior, ela mostra para a gente, no final das contas, o quê? Que para fins de integração, as funções elas podem ser modificadas livremente em conjuntos de medida nula. Por quê? Porque quando você modifica uma função em conjuntos de medida nula, você não altera o valor da integral dessa função. Tudo bem? Ou seja, se você tiver, para fins de integração, se você modificar uma função em um conjunto que tenha medida mi nula, desde que você esteja integrando essa função com respeito àquela medida mi, você não alterou em absolutamente nada o valor da integral da função. Tudo bem, pessoal? Então isso é uma coisa extremamente importante, daqui a pouco a gente vai falar um pouco a respeito, daqui a pouco assim, agora basicamente, tá? A gente vai falar a respeito do espaço L1, tá certo? E do que viria a ser uma norma nele, que de fato não vai ser. E aí a gente vai ver como que esse fato que eu acabei de ressaltar aqui para vocês, né? Ou seja, que para fins de integração vocês podem modificar livremente funções em conjuntos de medida nula sem que isso altere o valor da integral, como que isso vai ser importante para de fato a gente poder enxergar o espaço vetorial L1
como sendo de fato um espaço vetorial normado, ok? O que é uma coisa muito mais importante do que pura e simplesmente ser um espaço vetorial. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, perceba também que o fato de que a gente pode modificar livremente uma função em conjuntos de medida nula, tá certo? Sem que isso altere o valor da integral de uma função, perceba que isso daí também nos permite estender o conceito de integral de funções reais, que a gente vinha estudando até o momento, agora para funções em R estendido, tá certo? Então isso nos permite estender a integral para funções f de x em R estendido que sejam finitas mi quase sempre. Ou seja, do que eu estou falando? Desde que você esteja trabalhando com uma função que f de x ela é finita, tá certo? Quase sempre com respeito a mi em x, ainda que o contradomínio dessa função seja R estendido, você vai poder calcular o que é a integral de f com respeito a mi, tá certo? Mesmo essa função tendo como contradomínio R estendido. Isso pode ser feito desde que você esteja trabalhando com uma função que seja finita mi quase sempre. Por quê? Se essa função for finita mi quase sempre, haja vista que o conjunto dos pontos onde ela vale infinito é um conjunto de medida nula, portanto desprezível, você pode simplesmente descartar esse conjunto e integrar a função f com respeito àquele conjunto, que é o conjunto de medida total, no final das contas, que vai ser um conjunto onde a função é real. Ou seja, ela vale um número real realmente, tá? Então isso daí nos permite, de fato, a gente estender o conceito de integração para quando você estiver trabalhando com funções chegando em R estendido, mas contanto que sejam finitas mi quase sempre. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente assim, se você estiver trabalhando com uma função f que chega em R estendido, mas que seja finita mi quase sempre, então você calcula essa integral aqui como sendo justamente a integral de g com respeito a mi, onde você define a função g de x, por exemplo, como sendo igual a f de x, se o x pertence àquele conjunto de medida, se o x pertence àquele conjunto cujo complementar tem medida nula, e nesse conjunto a função f é finita, vamos chamar de E aqui esse conjunto, tá certo? E a g, por exemplo, pode valer qualquer outra coisa, por exemplo, vamos chamar de zero, se o x não pertence a E, ou seja, se o x pertence ao E complementar, tá certo? Aonde f de x ela é finita para todo x pertencente a E, aonde a medida do complementar de E é zero. Tá certo? Então, no final das contas, faz sentido você definir a integral de f como sendo a integral de g, porque basicamente a g ela é uma modificação da f a menos de um conjunto de medida nula. E, portanto, faz sentido você definir a integral da f como sendo a integral dessa função ligeiramente modificada. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, isso daí é uma das consequências, né, da gente poder modificar livremente uma função em um conjunto de medida nula, para que de fato a gente tenha, digamos assim, uma função que para fins de integração é a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai ver uma outra consequência de você poder modificar livremente funções em conjuntos de medida nula, tá certo? E aí isso já tem a ver com a estrutura vetorial, na verdade não é nem com a estrutura vetorial, é com a estrutura de espaço vetorial normado que o espaço L1 tem, ou na verdade não tem, né? E vai passar a ter. Então observa uma coisa, olha, vamos prestar bastante atenção aqui. Então veja bem, uma consequência ainda mais importante é o seguinte, perceba que o L1 ele é um conjunto que tem estrutura de espaço vetorial, isso aí a gente já viu, né? Você pode somar e multiplicar por escalares complexos funções integráveis, tá certo? De x em c, que você não sai de dentro desse espaço, beleza? Agora vamos olhar para o seguinte, o que seria um candidato a ser uma norma dentro desse espaço aqui? Bom, quem que é o L1? É o espaço das funções de x em c, que são mensuráveis e cuja integral do módulo de f é finito, correto ou não? Então não seria uma coisa descabida a gente chamar de norma de f a integral do módulo de f, tá certo? Então vamos definir essa função aqui, olha. Estou definindo por enquanto essa função que sai do L1 e chega na reta, pega uma função f e leva nisso daqui que a gente vai... Não vou chamar ainda de norma de f, tá?
essa função aqui aplicada em f, que é o quê? A integral do módulo de f com respeito a μ, tá certo? Então, a gente poderia conjecturar, a princípio, se isso daqui define uma norma em L1, beleza? Bom, para ser uma norma, uma função tem que satisfazer algumas coisas. Então, assim, uma delas é que a norma de um elemento do espaço vetorial tem que ser sempre maior ou igual do que zero. A norma tem que ser zero se e somente se o objeto é o vetor nulo do espaço. E também tem que valer, né, que a norma de lambda vezes f é igual a módulo de lambda vezes norma de f para todo lambda elemento do corpo de escalares, que aqui no caso é C. E além disso tem que valer a desigualdade triangular, que ou seja, a norma de uma soma de vetores é menor ou igual do que a soma das normas, correto? O que acontece, pessoal? Essa função aqui, ela satisfaz várias dessas propriedades. Ela satisfaz essa daqui, tá certo? Ela satisfaz essa propriedade, ela satisfaz essa propriedade e ela satisfaz essa propriedade. Entretanto, ela não vai satisfazer essa propriedade aqui. E, portanto, a gente não pode falar que ela é uma norma. E por que isso? Veja, vamos primeiramente ver quem que é o espaço vetorial em questão. O espaço vetorial em questão é o L1 de x em μ, que é um conjunto de funções, ok? Quem que é o vetor nulo desse conjunto de funções? Ora, é aquela função que aqui eu vou denotar provisoriamente por e, de tal forma que f vai ser igual, de tal forma que f mais e vai ser igual a f para toda f elemento do espaço vetorial em questão. Ora, é óbvio que essa igualdade aqui ela é vista no sentido de funções, então o que tem que valer é que f de x mais e de x tem que ser igual a f de x para todo x pertencente ao domínio e para toda função pertencente ao espaço. É óbvio que essa igualdade aqui implica para a gente que a função e tem que ser a função identicamente nula. Ou seja, e de x tem que ser igual a zero para todo x pertencente ao x. Então, para que essa equivalência seja verdadeira, quando você calcula a norma de uma função e essa norma dê zero, é necessário nós mostrarmos que a função f é a função identicamente nula, ou seja, é a função que é zero para todo x pertencente ao domínio, e não apenas para alguns. Correto ou não? Então vamos ver, será que essa função norma ela é uma função que verifica essa equivalência? Pergunta, vamos lá. Vamos verificar isso, ou vamos tentar verificar. Olha, imagina que você tem uma função f de L1 cuja norma dela, entre aspas, né, essa função aplicada em f dê zero. Bom, o que isso você sabe? Que por definição a integral do módulo de f é igual a zero. Beleza? Ora, mas o que fala a proposição anterior para a gente? Quando a integral de uma função ela é igual a zero, isso significa que essa função, no caso aqui uma função não negativa, né? Isso significa que essa função é uma função igual a zero, porém é igual a zero μ quase sempre. Ou seja, a menos de um conjunto de medida nula, essa função vale zero, mas eventualmente essa função pode muito bem ser diferente de zero em um conjunto que tenha medida nula. Então, se a norma de f é zero, eu não posso afirmar que a função f é a função identicamente nula. Portanto, eu não posso afirmar que essa função f é o vetor nulo desse espaço vetorial. Por esse motivo que eu afirmo para vocês que essa função, que eu acabei de definir com vocês, ela não define uma norma. Ela não define uma norma, tá vendo? Eu vou grifar aqui essa palavra não. Então, esse espaço vetorial, ele não é um espaço vetorial normado, pelo menos com respeito a essa norma. E isso é uma coisa muito ruim, porque quando a gente trabalha com esse espaço aqui, para quem estuda análise funcional, ou eventualmente vai ter oportunidade de estudar outras coisas, né? Por exemplo, equações diferenciais parciais, esse tipo de coisa, vocês vão perceber que esse tipo é extremamente importante a gente trabalhar com espaços LPs, como por exemplo o L1, onde um funcional desse tipo defina uma norma. Isso é absolutamente essencial, ok? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ao invés de a gente mexer na função para que isso daqui defina uma norma, a gente vai mudar no domínio da função para que isso daqui de fato defina uma norma, tá? Então o que a gente vai fazer? Olha, para corrigir esse fato, ou seja, para corrigir o fato de que isso daqui não define uma norma no espaço, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai definir no espaço vetorial L1 de xμ, primeiramente uma relação de equivalência, beleza?
aonde a gente vai definir essa relação de equivalência como sendo o seguinte: se você pega duas funções em L1, você vai definir essas duas funções como sendo equivalentes, se e somente se elas são iguais μ quase sempre. Ou seja, a gente está identificando funções que sejam iguais μ quase sempre. Ou seja, funções que, do ponto de vista da medida μ, elas sejam iguais a menos de um conjunto de medida nula, a gente vai enxergar como sendo o mesmo objeto, basicamente. Tudo bem, pessoal? A gente vai enxergar essas funções como sendo equivalentes, ok? Bom, a gente viu no começo do curso, lá nas preliminares, que sempre que você tem um conjunto e você tem uma relação de equivalência definida nesse conjunto, a gente pode definir o que a gente chama de conjunto das classes de equivalência desse conjunto pela relação de equivalência em questão. Ou seja, na verdade a gente sabe que toda relação de equivalência ela define o que a gente chama de uma partição no conjunto. E essa partição é quando você, digamos assim, particiona esse conjunto em compartimentos, onde nesses compartimentos você só tem elementos que sejam equivalentes entre si, e quando você pega dois elementos de compartimentos diferentes, esses dois elementos não são equivalentes, ok? Então, quando a gente faz isso, eu só ressalto para vocês quem que é o conjunto cuja notação é L1 dividido por til. Quem que é esse conjunto aqui? L1 dividido por til. Isso daqui não é um conjunto de funções, é um conjunto de classes de equivalências de funções de L1 de x μ. Tá certo? Onde a classe de equivalência, que eu estou dando essa notação aqui, a classe de equivalência de uma certa função f em L1 é o quê? É o conjunto das funções g's de L1, tá certo? Que sejam equivalentes a f. Beleza? Então, dentro de cada um desses f barras, é um conjunto que tem uma quantidade absurdamente grande de funções, onde todas elas são equivalentes a f. Ou seja, onde todas elas são iguais a f μ quase sempre, porque essa que é a relação de equivalência em questão. Ok, pessoal? E se vocês fizeram um curso de álgebra linear um pouco mais avançado, vocês viram que sempre que você tem um espaço vetorial e você tem uma relação de equivalência nesse espaço vetorial, o espaço quociente, que é esse daqui, ele também é um espaço vetorial, certo? Onde você define a soma de classes de equivalências, por exemplo, você define, né, a soma da classe de equivalência f com a classe de equivalência g como sendo a classe de equivalência de f mais g, onde a f é um representante dessa classe de equivalência e o g é um representante dessa classe de equivalência. E você define a classe de equivalência do produto de lambda por f como sendo lambda vezes a classe de equivalência do f, tá certo? Então, enfim, isso daqui tem estrutura de espaço vetorial e a vantagem é que, enquanto que essa função aqui, ela não definiu uma norma em L1, uma função que nós definimos nesse conjunto quociente que utiliza essa daqui na sua definição, essa sim vai definir uma relação de essa sim vai definir uma norma nesse espaço vetorial aqui. Ok, pessoal? Então veja bem, como é que a gente vai definir? Agora eu vou definir uma função. Vou definir essa função aqui, que vai estar definido em L1 quocientado por til, vai chegar em R+, vai pegar uma classe de equivalência aqui dentro de uma certa função em L1 e vai levar no que a gente vai chamar de norma de f barra, que é definida dessa forma aqui. Eu estou definindo aqui esse objeto. Eu defino a norma de uma classe de equivalência, da classe de equivalência de f, como sendo a integral do módulo de f com respeito a μ, onde f é um representante dessa classe de equivalência. Ok? Então, antes de mais nada, para a gente verificar que antes de verificar que isso daqui é uma norma, a gente precisa verificar que essa função está bem definida, porque vocês percebam que eu estou definindo essa função em cima de um representante. Na verdade, desculpa, eu estou definindo essa função em cima de uma classe de equivalência de funções baseado numa certa expressão que envolve um representante dessa classe de equivalência. Quem falou que se eu tivesse escolhido um outro representante da classe da f, quem falou que a integral do módulo dela daria a mesma coisa? Ora, o que fala que essa integral, por exemplo, se eu tivesse pego uma outra g, que pertence à classe de equivalência do f,
então a integral do módulo de g vai ser exatamente igual a esse número aqui. O que fala para mim que essa igualdade é verdadeira é justamente essa proposição que tem aqui em cima. Porque se eu pegasse uma outra função g que estava também na classe de equivalência do f, o que eu sei é que a f é igual a g mi quase sempre. E se a f é igual a g mi quase sempre, então a integral do módulo de f vai ser igual à integral do módulo de g. Tá certo, pessoal? Então, isso significa que, de fato, tanto faz o representante que eu escolhi para definir quem que é a norma de f barra, que esses números aqui vão sempre dar o mesmo. Ou seja, essa função que eu acabei de definir com vocês, ela está bem definida. É isso daí que a gente provou. A gente provou que essa função está bem definida. Na verdade, eu não provei escrevendo, só fui falando com vocês. Ok? E aí, pessoal, a vantagem é que, ao contrário daquela função que estava definida em L1, essa daqui, essa função aqui, essa sim define realmente uma norma no espaço quociente. E por quê? Bom, precisaria provar todas aquelas propriedades para a norma lá, tá? Primeiro que a norma de f barra é maior ou igual do que zero, isso daí vai ser imediato. Depois, né, vou pular essa daqui que é a mais sensível, né? Que a norma de lambda vezes f é igual a isso daqui dá para provar tranquilamente. A desigualdade triangular dá para provar tranquilamente também, sem nenhuma dificuldade. E essa daqui agora, que antes era difícil a gente verificar, na verdade não dava para verificar, agora sim ela se verifica. Por quê? Se você tem... Agora, veja bem, antes da gente verificar aquilo lá, a gente tem que ver quem que é o vetor nulo nesse espaço vetorial aqui. Quem que é o vetor nulo nesse espaço vetorial? Bom, o vetor nulo aqui é justamente o quê? É aquele elemento que eu vou chamar de E barra, que é a classe de equivalência de uma certa função E de L1, que vai ser tal que quando você somar com F barra para todo o F barra pertencente a L1 quocientado pelo tio, isso daqui vai ser sempre igual ao F barra, tá certo? Ora, mas pela definição de E barra mais F barra, isso daqui nada mais é, isso aqui é equivalente a E mais F barra igual a F barra, ou seja, esse E, essa função aqui E, na verdade esse elemento E barra, isso daqui é a classe de equivalência de uma certa função E de L1, que é tal que a classe de equivalência de E mais F tem que ser igual à classe de equivalência de F. Ora, mas essa igualdade é verdadeira se e somente se E mais F é igual a F mi quase sempre. Mas E mais F é igual a F mi quase sempre se e somente se o E ela for igual à função zero mi quase sempre. Ou seja, no final das contas, o meu vetor nulo agora nesse espaço vetorial não é a função identicamente nula. É a classe de equivalência da função identicamente nula, onde estão todas as funções que são iguais a zero mi quase sempre. Ok? Então quem que é o vetor nulo desse espaço vetorial aqui? É o zero barra, ou seja, a classe de equivalência da função identicamente nula, que nada mais é do que o conjunto das funções g's em L1, que são iguais a zero não sempre, mas apenas mi quase sempre. E isso faz toda a diferença, porque agora quando você calcula, se você sabe que a norma de f barra é igual a zero, então o que você sabe é que para algum representante dessa classe de equivalência, por exemplo f, a integral do módulo de f é igual a zero. Mas isso daqui significa, no final das contas, que isso daqui significa que a f é igual a zero mi quase sempre. Ora, mas se a f é igual a zero mi quase sempre, então a classe de equivalência do f é igual à classe de equivalência do zero. E, portanto, a gente pode afirmar que realmente esse elemento do qual a norma é zero é o vetor nulo do espaço. Então, esse espaço L1 quocientado por tio, ele é um espaço vetorial que é um espaço vetorial normado com respeito a essa norma aqui. Então, o que acontece, pessoal? Por abuso de notação, ou seja, sem perda de generalidade, a gente denota, daqui para frente a gente vai fazer, em todo e qualquer livro de análise funcional, ou livro que trabalha com equações diferenciais parciais, ou com análise harmônica, ou com teoria da aproximação, enfim, todo e qualquer lugar, mesmo em teoria da probabilidade, tá certo? Quando vocês veem um espaço LP, maiúsculo, tal como esse daqui, esse L1, você não está olhando para um conjunto de funções.
você está olhando para um conjunto de classes de equivalências de funções, onde você identifica aquelas funções que são iguais μ quase sempre. Porque sempre que você trabalha com espaços de Lebesgue, que são esses espaços L maiúsculo, é por isso que tem esse L maiúsculo, é por conta de Lebesgue, tá? Que foi um matemático que basicamente trabalhou muito com esse tipo de espaço. Então, sempre que você trabalha com esse tipo de espaço, você sempre vai trabalhar com os elementos desse espaço dentro de integrais. Você não vai trabalhar com esses elementos soltos, você sempre vai trabalhar com eles dentro de integrais. Então, pouco importa o valor dessa função em conjuntos de medida μ nula, porque você sempre vai olhar para integrais dessas funções. E quando você olha para integrais dessas funções, não importa. Você pode modificar livremente essas funções em conjuntos de medida nula sem que isso altere o valor da integral. Então, por esse motivo, pessoal, por abuso de notação, daqui por diante a gente vai denotar por L1 de xμ, não o conjunto das funções mensuráveis, né, de x em c que sejam integráveis com respeito à medida μ, mas sim esse espaço quociente aqui que eu falei para vocês, que é o L1 de xμ quocientado pelo tio. Ou seja, basicamente, sem perder... O que você está fazendo, grosso modo, é olhando para esse espaço aqui, só que você está identificando as funções que são iguais μ quase sempre. Então basta você lembrar que nesse espaço, duas funções que sejam iguais μ quase sempre, você enxerga ela como sendo a mesma coisa. Você entendeu? Você identifica essas duas funções. Então desde que você faça essa identificação, você pode enxergar esse funcional aqui, que é a integral, que é o funcional que pega f e leva na norma de f, né, que é a integral do módulo de f com respeito a μ, você pode enxergar isso daqui como sendo uma norma, desde que você identifique as funções que são iguais μ quase sempre. Beleza, pessoal? Então, daqui por diante, todo e qualquer momento que vocês verem L1 de xμ, o que a gente está se referindo, na verdade, a esse espaço, desde que a gente esteja identificando as funções que são iguais μ quase sempre. Tudo bem, pessoal? E aí perceba que, sendo esse agora, a partir desse momento eu posso dizer então que isso daqui é um espaço vetorial normado, tá certo? E aí, como toda norma, a gente sabe que essa norma ela induz uma métrica, tá certo? Onde a distância entre dois elementos, de duas funções de L1, vai ser a integral do módulo da diferença entre elas, que nada mais é do que a norma da diferença entre elas, ok? Então, do ponto de vista dessa norma, né, Fn vai convergir para f com respeito a essa métrica, ou seja, a gente diz que Fn converge para f em L1, se e somente se a integral do módulo da diferença vai para zero. Beleza, pessoal? Bom, então, dito isso, a gente pode ir no final das contas para o resultado que vai ser o resultado mais importante dessa sessão do livro, enfim, do nosso curso, tá? Que é quando a gente está trabalhando com integração de funções complexas. Então esse teorema aqui, pessoal, vai ser o terceiro teorema daquela família de teoremas que permite a gente comutar o sinal de limite com integração, e esse daqui é o que a gente chama de teorema da convergência dominada de Lebesgue, tá? Teorema da convergência dominada simplesmente. É assim, pessoal, quem trabalha com análise harmônica, quem trabalha com equações diferenciais parciais, vocês vão usar esse teorema todos os dias, algumas vezes. Tá certo? Então esse daqui é um teorema do dia a dia da gente que trabalha com esse tipo de coisa. Então prestem muita atenção, porque ele é um teorema extremamente importante. Tudo bem? O que ele faz, pessoal? O que falava o teorema da convergência monótona? Ele falava assim, se você tem Fn, uma sequência de funções em L+, que converge crescentemente para f, então a integral do limite é igual ao limite das integrais. Não era isso? Muito bem. Agora, a gente tem um teorema cuja tese vai ser a mesma, ou seja, a integral do limite é o limite das integrais, só que as hipóteses são diferentes. Eu não vou pedir que Fn seja uma sequência de funções em L+, eu vou pedir pura e simplesmente que Fn seja uma sequência de funções em L1 que satisfaça duas coisas. Primeiro, que Fn converja para f quase sempre, então essa convergência não precisa ser nem pontual, basta ser quase sempre. E além disso, pessoal, tem que existir uma função g em L1 que é não negativa, que de certa forma domina todos os termos da sequência, ou seja, ela está por cima do módulo de todo mundo. Tá certo? Ou seja, o módulo de Fn é menor ou igual do que g, quase sempre em x. Tudo bem, pessoal? Então perceba, por isso que fala teorema da convergência dominada, porque essa função g é uma função que domina uniformemente o módulo de Fn. Tá certo? Então,
sob essas hipóteses, a gente pode afirmar que f, que é o limite quase sempre da sequência fn, é uma função de L1, e além disso, a integral do limite é o limite das integrais, que era justamente a hipótese, a tese lá do teorema da convergência dominada, tá certo? Então, do teorema da convergência monótona. Então aqui, o que a gente está fazendo? A gente está mudando as hipóteses para obter a mesma tese do teorema da convergência monótona, que era aqui, integral do limite é o limite das integrais. O que a gente tem que ter aqui? Primeiro, convergência quase sempre, perceba que essa convergência não precisa ser monótona, nada disso. Pode convergir do jeito que for, contanto que seja a menos de um conjunto de medida nula, tá certo? E depois você tem que ter uma função em L1 que domina uniformemente o módulo de todos os elementos da sequência. Ok? Então vamos lá, como é que a gente prova isso? Observe o seguinte, olha. Por um lado, pessoal, a gente sabe que a função f é uma função mensurável, tá? Por que ela é uma função mensurável? Porque ele é o limite quase sempre de uma sequência de funções mensuráveis. Beleza? Então, tinha uma proposição, que é a proposição 3.11, que falava pra gente que limite quase sempre de uma sequência de funções mensuráveis é uma função mensurável, tá certo? Então a gente pode afirmar que f é uma função mensurável, beleza? Além disso, pessoal, a gente sabe que o módulo de f ele é menor ou igual do que g, ele é menor ou igual do que g quase sempre. Percebem que mesmo esse domínio da g sobre todos os elementos da sequência não precisa se dar sempre, basta que se dê quase sempre, tá certo? Então, como g é maior ou igual do que módulo de f quase sempre, então isso significa que a integral do módulo de f vai ser menor ou igual do que a integral de g, que por sua vez é um número real. Quer dizer, que por sua vez é um número real, por quê? Porque a função g ela é não negativa, tá certo? E por esse motivo a gente sabe que a integral do módulo de f é finita e por esse motivo f é uma função de L1. Então que f é uma função de L1, né, que é uma parte da tese, é tranquilo. Tudo bem, pessoal? Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor, sem perda de generalidade, que a função f ela é uma função real, tá certo? E por que a gente pode supor, sem perda de generalidade, que a função f é uma função real? Ora, porque no final das contas, quando f é uma função complexa, se por um acaso o teorema valer quando você tem sequências de funções reais que satisfazem as hipóteses, então basta você aplicar esse teorema para a parte real e imaginária da sua função, tá certo? Da sua sequência, e aí você vai ganhar que de fato essa integral da f é igual ao limite das integrais. Então, realmente basta você supor, sem perda de generalidade, tá certo? Que a função f é uma função real, porque caso contrário, basta aplicar o que será demonstrado para as partes real e imaginária da função da sequência fn. Tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar provar que realmente a integral da f é o limite das integrais das fn's. O que acontece? Então observa aqui. Bom, por hipótese a gente sabe que módulo de fn é menor ou igual do que g quase sempre, mi quase sempre, né? Então eu não estou escrevendo aqui, mas a gente sabe que isso aqui está acontecendo mi quase sempre. Bom, se módulo de fn é menor ou igual do que g, e eu estou supondo que fn é uma função real, então isso significa que a fn está entre menos g e g, correto? Beleza. Então isso significa que fn menos g, se eu passar esse cara para cá, eu ganho que fn menos g é uma função. Eu ganho que... desculpa, na verdade não é isso aqui que eu faço, é o contrário. Esse cara que eu passo para lá. Eu tenho que g menos fn é uma função não negativa, que é o que está escrito aqui. E quando eu passo essa função para cá, eu ganho que fn mais g é uma função também não negativa. E isso daqui acontece em mi quase sempre, haja vista que essa desigualdade acontece em mi quase sempre, ok? Então perceba que aqui, pessoal, a gente tem duas funções não negativas que são mensuráveis, porque são diferença, né, e soma de funções mensuráveis, ok? Então perceba que em cada uma dessas sequências aqui eu posso aplicar o lema de Fatou, beleza? Então quando eu aplico o lema de Fatou nessa primeira aqui, aliás, primeiro eu vou aplicar o lema de Fatou nessa daqui, então o que eu sei? O que fala o lema de Fatou? A integral do lim_inf é menor ou igual do que o lim_inf da integral, correto? Bom, quem que é o lim_inf dessa sequência aqui? Bom, e vamos lembrar, pessoal, que tem uma versão do lema de Fatou que a gente demonstrou aqui na aula passada, aula retrasada, que falava que se você tem que
uma sequência, se você sabe que fn converge mi quase sempre para uma função f, e essa é uma sequência de funções não negativas, então a integral da f é menor ou igual do que o lim_inf das integrais, correto? Isso daí era como se fosse uma versão do lema de Fatou, quando você tem uma convergência não pontual, mas sim uma convergência quase sempre, mi quase sempre. Então é essa versão que a gente está aplicando aqui, ok? Então vocês percebam que essa sequência aqui, ela converge mi quase sempre para quem? Para g mais f. Então a integral do limite, que está escrito aqui, eu já abri na soma, é menor ou igual do que o lim_inf da integral. Tá certo? Só que essa integral aqui, isso aqui é a mesma coisa que o lim_inf da integral de gn mais o lim_inf da integral de fn, correto? Só que a integral da gn, na verdade aqui não é gn, isso aqui é g, tá? Eu acabei escrevendo errado aqui, ó. Isso aqui é somente g, não tem gn aqui. Então, isso daqui no final das contas vai ficar o quê, né? Vai ficar o lim_inf, na verdade, da soma da integral de g mais a integral de fn. Então isso aqui vai ficar a integral de g mais lim_inf da integral de fn, ok? Então a gente vai guardar essa informação aqui. Depois, a gente vai aplicar o lema de Fatou nessa sequência aqui. Então, como essa sequência converge para g menos f, então você sabe que a integral de g menos f, que por sua vez é a integral de g menos a integral de f, isso aqui vai ser menor ou igual do que o lim_inf da integral de g menos fn, correto? Ou seja, a integral do lim_inf é menor ou igual do que o lim_inf da integral, beleza? E aí, como isso daqui vai ficar a integral de g menos a integral de fn, a gente vai ficar com o seguinte, a gente vai ficar com lim_inf do que? Da integral de g menos a integral de fn. Então isso aqui vai ficar integral de g menos, na verdade assim, mais o lim_inf de menos a integral de fn. A gente tem que tomar cuidado com lim_inf e lim_sup quando você tem o menos, porque quando o lim_inf de menos uma sequência não é menos o lim_inf daquela sequência, é menos o lim_sup daquela sequência, certo? É uma propriedade de lim_inf e lim_sup. Então esse menos, quando sai para fora do lim_inf, o lim_inf vira lim_sup. Entendeu? Por isso que aqui era lim_inf e aqui é lim_sup. Então, por essa propriedade que eu acabei de citar para vocês, a integral de g com respeito a mi é menos o lim_sup da integral de fn. E essa informação aqui é muito importante. Porque no final das contas, o que acontece? Esse cara vai cancelar com esse, assim como esse vai cancelar com esse. E o que eu ganho é o seguinte, aqui é a integral de f com respeito a mi. Integral de f com respeito a mi, por um lado, é menor ou igual do que o lim_inf da integral de fn, isso está escrito aqui, certo? E embaixo eu ganho o seguinte, eu ganho que menos a integral de f é menor ou igual do que menos o lim_sup de fn. Portanto, quando eu multiplico por menos todos os lados, eu vou ganhar que a integral de f é maior ou igual do que o lim_sup de fn. É por isso que eu tenho essa desigualdade aqui. E por esse motivo, pessoal, a gente provou no final das contas que o lim_sup da integral de fn é menor ou igual do que o lim_inf da integral de fn. Só que a desigualdade contrária sempre é verdadeira, porque sempre vale, quando você tem uma sequência de números reais estendidos, que o lim_inf dessa sequência xn, digamos, é sempre menor ou igual do que o lim_sup. Isso aqui é por definição. Decorre diretamente das definições. Então, como a desigualdade contrária também sempre vale, então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma igualdade. Ou seja, o lim_inf disso daqui é igual ao lim_sup, que é igual a esse valor comum. Ou seja, lembre-se que quando o lim_inf é igual ao lim_sup de uma sequência, é porque essa sequência converge e o limite dela é igual a esse valor comum, que no caso é esse valor aqui. Então, daqui decorre, pessoal, que a integral de f com respeito a mi é igual ao limite da integral de fn com respeito a mi. Tudo bem, pessoal? Então, tá feito, tá certo? O teorema está provado. Só que, na verdade, tem uma coisa aqui, pergunto para vocês, tem alguma coisa que eu fiz que pareceu estranho ou não? Pareceu que eu dei uma roubada, sim ou não? Eu não falei de propósito, que eu queria saber se vocês iriam perceber. Porque é uma coisa muito sutil, que é muito fácil de passar desapercebido e provavelmente passou desapercebido por grande parte de vocês. Olha, pessoal, tudo o que eu falei está correto, exceto por uma única coisa, que é o seguinte.
que eu não vou falar, na verdade, eu vou falar qualquer coisa, mas eu não vou dar explicação, eu não vou, na verdade, resolver o problema. Eu vou deixar para vocês irem pensando, e aí depois, quando a gente fizer um atendimento online, aí eu explico para vocês certinho, caso vocês não tenham conseguido fazer. Perceba uma coisa. O que eu falei aqui? Eu falei assim, olha, temos que f é uma função mensurável pela proposição 3.11. Se vocês se lembrarem, puxa enfim, não sei se vocês estão anotando, ou mesmo no livro, puxa a proposição 3.11 e vocês vão perceber o seguinte, que a proposição 3.11 ela fala o seguinte, olha, as seguintes duas afirmações são verdadeiras se e somente se a medida μ é completa. Quais são as afirmações? Primeiro, se você tem duas funções que são iguais μ quase sempre, então isso significa que... se você tem que duas funções são iguais μ quase sempre, e uma delas é mensurável, então a outra também é mensurável, e se você sabe que você tem uma sequência de funções que converge μ quase sempre para uma outra, se essa sequência de funções é uma sequência de função mensurável, então o limite também é mensurável. Isso acontece se e somente se a medida μ é completa. Então, quando eu justifiquei que f é uma função mensurável por conta de usar a proposição 3.11, eu só poderia ter feito isso no caso da medida μ ser completa. Ocorre que aqui não está na hipótese que a medida μ seja completa. Tá certo? Eu não estou pedindo que ela seja completa. Então tem um pequeno erro no argumento que eu vou pedir para vocês pensarem a respeito disso e no próximo atendimento online eu tiro essa dúvida de vocês, caso vocês ainda permaneçam com ela. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que o livro, se eu não me engano, ele fala um pouco antes, quando está começando a falar de integração de funções complexas, ele fala assim, olha, suponhamos sem perda de generalidade que agora a medida μ seja uma medida completa. Ok? Por que ele pode fazer isso? Essa é a resposta para esse questionamento que eu estou fazendo. Tá certo? A resposta para isso, pessoal, é uma proposição que eu fiz com vocês, eu acho que na aula retrasada, se eu não me engano, que falava assim, olha, sempre que você tem uma medida e um completamento dela, então sempre que você tiver f, uma função que é μ barra mensurável, então existe uma função g que é μ mensurável que coincide com a função f μ barra quase sempre. Ok? Pois bem, essa que é a chave para vocês responderem essa questão que eu coloco para vocês. Então eu vou deixar no ar, vou deixar para vocês irem pensando, e aí a gente esclarece, tentem provar que realmente a gente pode supor sem perda de generalidade que a medida μ ela é uma medida completa, tá certo? E aí depois a gente volta a falar a respeito disso, tá? Eu vou deixar vocês pensando a respeito disso. Bom, então, a menos desse pequeno detalhe que eu vou deixar vocês pensando, a gente tem o teorema da convergência dominada, né? Então aqui, pessoal, eu vou enunciar aqui com vocês um teorema, né, cuja demonstração eu vou deixar como exercício. Sugiro que vocês façam, porque é extremamente importante, tá certo? Que é o seguinte, tal como valia, né, tal como a gente teve como consequência do teorema da convergência monótona, que se você tem uma sequência finita ou infinita de funções mensuráveis, então a integral da soma era a soma das integrais, agora vale que quando a gente tem uma sequência de funções em L1, que seja tal que a soma, a série, né, dada pelas integrais do módulo de Fn, perceba que isso daqui é uma série em R mesmo, na reta, tá? Porque se Fn é uma sequência em L1, então isso significa que a integral do módulo de Fn é um número real. E, portanto, isso aqui é uma série de números reais, não negativos, inclusive. Então, se essa série é finita, então a série do Fn, que é uma série de funções agora, tá? Essa série de funções, ela converge μ quase sempre para uma certa função em L1, tá certo? E a integral dessa função é igual à soma das integrais. Ok, pessoal? Perceba que a gente já sabe que esse teorema é válido para funções em L+, isso decorreu do teorema da convergência monótona, mas a gente não sabe se isso é verdadeiro para funções em L1 e é justamente o que a gente está enunciando. Tá certo? Minha sugestão, façam a demonstração desse teorema, tudo bem? Essa demonstração utiliza como base o teorema da convergência dominada de Lebesgue. É pura e simplesmente uma aplicação imediata do teorema da convergência dominada. Tudo bem, pessoal? Então peço que vocês façam esse exercício, que vocês pensam na questão que eu falei e que vocês vão estudando aí para a gente se ver no próximo encontro. Tá legal, pessoal? Beleza, valeu, obrigado e até mais, tá? Tchau, tchau.